Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quarta-feira. Como diziam os mais antigos, Dia Internacional do Sofá. Hoje, dia 29 de março, e preparamos os seguintes assuntos para hoje. Mais de 100 oportunidades de emprego em diversas áreas. A Orquestra de Bento Gonçalves inicia a temporada 2023. 2 prisões efetuadas ontem aqui no município. A boca só fala o que o coração está cheio, está transbordando. Gostou? Essas são as falas dos nossos últimos presidentes. De acordo com a Constituição, um cidadão comum pode abrir um pedido de impedimento ou impeachment, seja ele de ministro do STF, presidente, governador e aí vai. Saiba mais sobre isso no jornal de hoje. E os destaques da dupla Grenal, não podíamos deixar de fora. Esses são os assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Começa por aqui o Jornal Últimas Notícias. Bom, a gente inicia com o bloco Entendendo a Política. Nós temos em mente que essa parte do jornal chegou para nos ensinar, para ensinar eu, você, todo mundo, né? Que não somos cientistas políticos. Nós vamos entender um pouquinho mais desse universo político bárbaro. Pois tudo é meio complicado nessa área, mas devagarinho vamos botando tudo em seu lugar certinho, hein? As consequências das falas não são as mesmas. Lembra que no governo passado o ex-presidente Bolsonaro falava umas coisas aí meia loucas e todo mundo pegava no pé dele? Tipo a Rede Globo, mais precisamente o William Bonner e a Renata, lá do Jornal Nacional, também tinha outros programas jornalísticos da Rede Globo também que enfatizavam bastante as suas falas, mas o Jornal Nacional era quase demais, né? Quando a Dilma era presidente, lembra? Também saiu umas coisas inacreditáveis daquela boca. E a frase que nós temos hoje para você é o seguinte: a boca só fala do que o coração está cheio. Então, o que podemos observar é que o presidente Lula, de acordo com suas últimas declarações, ainda está muito magoado com Sérgio Moro, com a juíza lá de Curitiba e o restante do pessoal aí que o condenou por corrupção. Ele também ficou aí preso 1 ano e meio, né? Podemos perceber a sua mágoa. Ele também está magoado com os eleitores do Bolsonaro. Isso nós vemos nas suas falas, isso fica bem explícito em suas falas. Bom, até hoje, essa parada aí rendeu muita repercussão para ele, né? E agora ele deu uma paradinha aí, teve alguns problemas de saúde e é melhor até que ele fique aí descansando, né? Porque de repente ele pode falar mais alguma frase aí que porventura logo mais ele possa se arrepender. Apesar que ele já vai se arrepender por essas frases que ele falou aí, alguém vai pegar no pé dele, né? Mas tudo bem. Mas desejamos aí melhoras pelo quadro clínico, né, complicado que ele vem atravessando. Na idade dele não é fácil, né? Até medicamentos na veia ele estava tomando, aqueles antibióticos, né? Agora foi via oral, mas voltou a ser via oral, mas ele estava tomando na veia. Então não estava boa a situação dele, né? Desejamos melhoras aí para o presidente Lula. Bom, agora sim, trocando de pontos de vista, agora vamos falar de uma queda de braço que está acontecendo no Senado e os deputados federais. Mais precisamente com os 2 presidentes, que é o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira.
da Câmara de Deputados e do Senado. Os dois presidentes aí estão em uma crise desnecessária. Ao meu ver, aí é uma questão de eles sentarem e debaterem. Mas eu acho que nenhum quer dar o braço a torcer, né? Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o que é uma medida provisória? Você sabe, uma medida provisória é uma lei provisória, mas ela tem data para ser aprovada e também tem tempo de sobrevivência. É uma lei com tempo de sobrevivência. E não sendo aprovado no prazo aí de uns 120 dias, ela perde a sua validade. Então ela é promulgada pelos deputados, é feita pelos deputados e depois ela é mandada para aprovação do Senado. E lá os senadores têm pouquíssimo tempo, para apreciá-la, pois se são 120 dias que ela precisa sobreviver e ser aprovada, às vezes eles recebem com 110, 115 dias o Senado recebe essa lei para aprová-la. E é obrigado a analisar a proposta na correria. Isso tudo porque tem intriga entre Pacheco e Lira. Que coisa, hein, gurizada? Vamos fazer as pazes, comer um churrasco junto? E se os senadores, preste atenção, em suas vistas, olharem a lei, né? E acharem algo para acrescentar, também não podem acrescentar a emenda, não podem emendar na lei. Senão ela volta para os deputados e daí é uma sabatina desestimulante, um longo tempo para ela voltar. Então, vamos entender tudo isso agora com o exemplo da nova lei do impeachment. Impeachment é impedimento. Eu já falei para vocês aí no início desse bloco. Pois se o Senado aprovasse essa lei do impeachment, essa nova lei do impeachment que saiu, não sei quem escreveu, mas ela tem algumas coisitas erradas aí, né? A lei blindaria o Supremo Tribunal Federal e nela acaba com a possibilidade do cidadão comum entrar com um pedido de impedimento. Que hoje o cidadão comum pode entrar com um pedido de impeachment, sabia? O cidadão comum vai precisar, se fosse aprovada essa lei, não foi, né? Mas se fosse aprovada, o cidadão comum precisaria de 2 milhões de assinaturas para abrir essa proposta, né? E ainda detém que os sindicatos com mais de 5 anos de atuação possam apresentar pedidos de impeachment. Então o sindicato, se fez 5 anos aí, pagando os seus impostos, já pode fazer um pedido de impeachment de acordo com essa nova lei que ainda não foi aprovada, tá? Entendeu? Olha só que loucura. Também nessa nova proposta, os ministros do Supremo não poderão mais ser impeachmentados por eventual erro que tenham cometido. Eu acho que você ouviu direito, sim. Se fosse aprovada essa lei, se os ministros fizessem alguma coisa que não fosse legal, eles não poderiam ser impeachmentados, não poderiam ser impedidos por um eventual erro cometido que eles tenham cometido. Que coisa, né? E se um cidadão comum, se essa lei for aprovada, claro, eu acredito que as boas condições aí não vão deixar essa lei ser aprovada. Mas se ela for aprovada, se um cidadão fizer uma denúncia e ela for infundada que eu digo, de repente o ministro acha que ela não tem fundamento, se quebrou, ele vai ter que responder um belo processo, esse cidadão, por essas e outras aí que eu acho que o Brasil é um país de muitas leis. Elas não são botadas em prática, elas deveriam ser botadas em prática. E por isso que eu montei esse bloco aí para nós entendermos melhor um pouco a política. Entendeu? Amanhã voltaremos com mais algumas informações aí desse cenário político. Agora sim, agora vamos falar de esportes aqui no Jornal de Umas Notícias. Bom, se a nação colorada precisava ouvir uma notícia boa, agora eu vou lhe dar essa notícia. No jornal de ontem eu postei as equipes que o Inter vai enfrentar nessa Libertadores. Na entrada aí, né?
E há de convir que o Internacional pegou uma turma bem deficitária. O Nacional do Uruguai, mais ou menos. Independiente de Medellín, lá da Colômbia, bem mais ou menos. E o Metropolitano da Venezuela. Nunca ouvi falar desse grupo, né? Desse time. Os adversários do Inter, que o Inter poderia ter no seu grupo, estes não são cascadura. Eles são medianos para leves. E o que vai atrapalhar aí algumas situações é a viagem, que vai ser em meio à Copa do Brasil e o Brasileirão. Isso desgastará muito os atletas. E também a altitude, né? Alguns locais. Lembrando que na Libertadores do ano passado, você lembra? Alguns atletas do Inter usavam garrafinha de oxigênio nos locais mais altos do planeta. Isso sim dá problema, hein? Mas agora a logística das viagens deverão ser mais bem pensadas, pois os confrontos são gigantescos, mesmo com os adversários em tese fracos. O primeiro adversário é o Independiente de Medellín. Ele é o 10º colocado no campeonato nacional deles lá, tem 11 e ele é o penúltimo. Então acredito eu, né, que não vai ter muita dificuldade. A equipe foi fundada, é novinha, a equipe foi fundada em 2011, uma equipe relativamente nova. Então acho que pro Inter é isso, né? Boas notícias, eu acho que ele tá precisando agora. E do lado do Grêmio, que vendeu Tassiano, Para você que está ouvindo agora, Tassiano já era, não é mais do Grêmio, foi pro Bahia. Ele ainda ontem foi para o novo clube. Lembrando que ele está voltando para o Nordeste, de onde ele surgiu, de onde ele foi projetado. A venda aconteceu aí por R$1,5 milhão. Como nós falamos ontem, o Grêmio perdeu mais 2 atletas por lesões. 2 atletas do ataque, lá na frente, Diego Souza e Ferreirinha. 2, 3 meses para eles começarem a pisar no gramado. E depois mais o tempo deles se adaptarem. O que será que o Grêmio fará para repor esses atletas? Renato queria o Mikael, mas os valores foram extremamente altos e ele só viria à equipe depois do meio do ano. Até lá tem que rolar aí muita água. Acho que não dá para ficar esse período sem atletas de reposição, pois se machuca um outro, a coisa vai complicar. E depois vai ter mais seleções aí que vão chamar seus atletas, mais datas FIFA, como o pessoal chama aí. Vai ter que trazer aí os piás da base. Não sei se vai ser o que a equipe precisa realmente. Mas é isso que temos para hoje. Amanhã, mais informações aí da dupla Grenal, dos esportes em geral. Esse é o Bloco Esportivo, pessoal. E o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Acessórios esportivos na Natal Fitness. Vai lá e confira. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem fácil de achar a Natal Fitness, né? 2 ocorrências de prisão foram contabilizadas ontem. A primeira delas ocorreu na manhã de ontem, dia 28, por volta das 11 horas. Na ocasião, a Polícia Civil efetuou, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, a apreensão de uma mulher de 27 anos de idade pelo crime de associação para o tráfico e também tráfico de drogas. Ela também possuía em seu desfavor um mandato de prisão por sentença condenatória definitiva. Espera aí, vamos botar as imagens aí.
A acusada apreendida no bairro Zate foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Após procedimentos na delegacia, ela foi encaminhada para o presídio do município e encontra-se à disposição da justiça. E esse aí foi a segunda ocorrência, né? Que aconteceu aí no início da tarde, por volta das 13 horas, bem pertinho uma da outra, na qual esse homem que você acabou de ver aí, de 34 anos, foi preso por esse mesmo motivo e condenado à mesma centena. Porém, a prisão ocorreu no bairro Progresso. Estes foram os casos de prisão ocorridos ontem aqui em Bento Gonçalves. Vamos a um comercial aí, voltamos em seguida, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Voltando ao nosso jornal, aí você viu aí os nossos patrocinadores. Harmony Sonorizações, para você que precisa uma sonorização eficiente para sua festa de casamento, aniversário, festas em família. É só contratar Harmony Sonorizações. E Natal Fitness, né, que tem acessórios esportivos de todas as marcas, pelo menos as melhores marcas mundiais você acha lá. A Orquestra de Bento Gonçalves inicia a temporada 2023 com um concerto inédito em Bento Gonçalves. Clássicas do cinema, olha que legal. E a nova temática do grupo, que deve emocionar o público, no sábado, dia 8 de abril, na Fundação Casa das Artes. Hoje também tem palestra na Casa das Artes, a partir das 19h30. Você é nosso convidado, não custa nada e é muito legal, principalmente para as mulheres, tá? É um workshop, a bagagem da sua vida. Hoje à noite, então, a partir das 19h30, na Casa das Artes. E voltando aí da orquestra, né? Vai ser dia 8 de abril na Casa das Artes também, a partir das 19 horas, em uma super apresentação. No repertório, só as melhores trilhas sonoras de filmes, como A Missão, Cinema Paradiso, Schindler's List, Star Wars, ET, o Extraterrestre e muito mais. Apresentação imperdível, pessoal. A entrada é gratuita. Sugere-se aí a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que após serão doadas a entidades assistenciais do município. Se tá sobrando aí 1 quilinho de massa, de arroz, feijão, leve, sempre tem gente aí que está precisando mais que você. Olha aí, a imagem de fundo é da placa da agência do FGTA Cine aqui de Bento Gonçalves, que está disponibilizando mais de 100 vagas de emprego. Quer trocar o seu ramo, iniciar um ramo ou simplesmente voltar a trabalhar de carteira assinada? Aqui está a sua oportunidade. Tanto para entrevista nas empresas como nas entrevistas diretamente no Cine, você tem que comparecer lá e retirar uma cartinha, né? Uma cartinha de encaminhamento. Aliás, somente para quem estiver dentro do perfil solicitado. Lá está sendo ofertados empregos como abatedor de aves, açougueiro, encanador, marceneiro, cozinheiro, eletricista, mecânico de automóveis, operador de caixa, professor de nível médio, soldador, técnico em segurança do trabalho e muito mais. Gostou? As vagas se encontram abertas a partir de hoje, pessoal. Passe lá e confira outras dezenas de vagas que existem lá. Rua Marechal Floriano, ao lado do Banrisul, das 8 da manhã às 16 horas da tarde, das 8 às 4 da tarde. A oportunidade está batendo na sua porta. Abra para ela. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Um grande abraço. Voltamos com a edição de amanhã. Até lá.